Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Quero compartilhar uma vez mais a palavra. Hoje está em Atos, capítulo 17, verso 23. Diz assim: Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é que eu vos anuncio. Amém. Irmãos, aqui em Atos 17 conta a história de quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, na Grécia, e lá ele se indigna por conta da idolatria que havia na cidade. E ele começa a proclamar as boas novas de Cristo nas sinagogas, nas praças, e até que ele chega junto aos gregos e ele encontra esse altar onde está escrito ao Deus desconhecido. E a partir desse ponto ele começa a pregar o evangelho e culmina com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se continuarmos ler até o final do capítulo 17, nós vamos ver que duas pessoas se converteram, que foram Dionísio e Damares. Mas focando aqui nesse versículo especialmente, nós vemos que eles adoravam a um Deus desconhecido. E Paulo diz: esses que vocês adoram sem conhecer. E esse ponto é que eu quero destacar. Os gregos adoravam um Deus desconhecido, pois eles tinham um panteão de deuses ali, muitos altares dedicados a vários falsos deuses. E eles diziam: bem, se acaso esquecemos algum ou não conhecemos, vamos colocar este altar e inscrever ao Deus desconhecido, para que, se porventura esse Deus nós esquecermos, então já tem um altar dele aqui. O que eu quero destacar aqui é que muitas vezes a semelhança desses gregos, desses homens ignorantes, nesse sentido, né, pois adoravam falsos deuses, mesmo sendo filósofos, sendo cultos, eles não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles adoravam um Deus desconhecido e muitas vezes, a semelhança deles, as pessoas adoram um Cristo desconhecido, ou adoram um Deus desconhecido no sentido de que não conhecem o Deus da Escritura. Muitas vezes as pessoas dizem crer em Deus, mas não conhecem o verdadeiro Deus. Muitas vezes as pessoas dizem crer em Cristo, mas não conhecem o Cristo verdadeiro da Escritura. Aquele que morreu na cruz, que ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus, está à direita de Deus Pai e voltará para buscar aqueles que creram nele. Então, isso nos leva a pensar a respeito de conhecer a Deus, conhecer a pessoa de Jesus. Pois muitas vezes há o engano generalizado. E assim há as pessoas que são religiosas, como esses gregos que nós temos aqui exemplo no capítulo 17 de Atos, e essa religiosidade não vai servir para muita coisa, porque esse Cristo ou esse Deus que se adora não são o verdadeiro Cristo ou o verdadeiro Deus. Lá no livro de Oséias, o profeta admoesta, e no capítulo 6 ele diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que fomos iluminados pelo Espírito Santo e cremos em Cristo, temos que prosseguir em conhecer. Deus não pode ser um Deus desconhecido para a gente. Deus não pode ser um Deus que ouvimos falar, não, está aqui. A Escritura é a palavra revelada, é a história de Deus revelada, e nós temos que prosseguir e conhecer, para que não caiamos no mesmo erro desses gregos e adoremos um Cristo que a gente não conhece bem, que a gente não tem um relacionamento íntimo com ele. Não, a vontade de Deus é que nós o conheçamos. Então, prossigamos em conhecer a Deus e não vamos cair no mesmo erro dos gregos idólatras, que eram apenas religiosos. Temos que estudar a palavra, temos que buscar sabedoria do alto e entender a pessoa de Cristo
e quem é o nosso Deus, o verdadeiro, o Cristo das Escrituras. Assim nós vamos estar mais perto de Deus, conhecê-lo, e conhecendo nós vamos alcançar a salvação, alcançar as bênçãos que Ele tem para nos dar e, sobretudo, nós vamos entender que Ele tem a vida eterna para nos dar, Ele tem bênçãos para nos dar, e assim nós vamos prosseguir e conhecendo a alegria e a paz e as bênçãos dele estarão no nosso coração. Amém? Deus abençoe o seu dia, pensemos nisso nesse dia e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Um abraço.